sabia que os nossos corpos, neles estão imprimido o que outrora foi uma ideia? Eu vou contar um caso para você que aconteceu comigo. A minha filha contou o caso de uma amiga que estava querendo atentar contra a sua própria vida, porque ela não tinha mais nenhum motivo, nenhuma razão para viver. E eu falei para minha filha, traga minha filha, sua amiga aqui, deixa eu conversar com ela. E quando aquela moça chegou, imediatamente no seu corpo, na sua expressão física, facial, no seu corpo, já deu para perceber o que seria a causa do problema dela. E ali eu, juntamente com a minha filha, comecei a conversar com ela, puxar por ela o que ela sentia. E ela simplesmente não sabia explicar, mas ela dizia, olha, é porque a vida é muito chata. As pessoas são chatas. Eu não tenho vontade de viver. E por isso você tentou tirar a sua própria vida. Foi. E o seu pai e a sua mãe? Ah, meu pai e minha mãe não sabem disso não. Eles não têm tempo para conversar comigo. Então, eu conversando com aquela moça para procurar encontrar uma palavra que pudesse ativar a vontade dela viver, o autoestima dela, alguma coisa desse tipo. Então, conversei com ela e depois de ouvir ela, eu comecei a conversar com ela e eu disse para ela, digo, olha, a primeira coisa que você tem que saber é que você não tem culpa nenhuma de sentir o que você sente, de pensar o que você pensa. Só que existe uma solução. E a solução está exatamente em você começar a ouvir palavra que venha te dar uma motivação para você querer viver. Você deve também procurar uma pessoa que tenha vontade de viver. Uma pessoa alegre, uma pessoa feliz. Uma pessoa que transmita para você um sonho. E a partir desse sonho você tem uma razão para viver, para acordar cada manhã. Então eu levei essa palavra para ela, para motivar a ela, tirando ela do peso da culpa e dando a ela uma razão que vale a pena viver, vale a pena tantas coisas para desfrutar. E a razão que ela estava querendo morrer porque ela não tinha sonho, ela não tinha ideal, ela não tinha uma expectativa. Então tudo mudaria quando ela passasse a ter sonho, passasse a ter expectativa de vida. Então, depois que ela saiu dali, obviamente eu não falei para ela e vou falar aqui para você o que de fato resultou naquela moça, que fisicamente até era uma moça bonita, uma moça de 14 anos, uma adolescente de 14 anos, se encontrar entregue, digamos, sem nenhuma razão para viver, uma moça que estava começando a vida. A razão é que o que tinha acontecido com aquela moça era tão somente os desejos reprimidos dos pais, reprimida no seu corpo. São desejos ilícitos, vontades ilícitas, que muitas vezes o pai e a mãe não praticaram, ou até certo ponto praticaram, mas ficou acumulado, entende? Então, aquela criança recebeu no seu DNA, no seu corpo, uma porção muito grande daquilo que lá na vida dos pais foram ideias, foram pensamentos, e muitos desses pensamentos reprimidos. Entende o que eu falo? O que hoje é uma ideia, amanhã é um resultado. Amanhã é algo sólido. E aqueles algo sólido, se tratando de ser humano, irá ser aquele que vai dar continuidade, vai levar para frente. Foi essa a ideia com o povo de Israel.
que começou a partir de Abraão. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então você deve saber disto. Toda ideia que você a princípio incorporar, aquela ideia irá se transformar em realidade. Qualquer ideia. Porque isso segue uma lei que não foi eu, não foi você, não foi nós que inventamos, são leis eternas. Você deve ter um alvo, você deve ter um foco, um alvo bom, um foco bom. E aquele foco bom, aquele alvo bom, precisa que vai começar se potencializar, que vai começar a encontrar, sabe, fazer a filtragem no seu corpo, porque, tipo assim, uma pessoa que ele nasceu em um lar muito pobre, muito sofrido, mesmo que alguém chegue para ele e diga, olha, é possível você dar a volta por cima, é possível você ser uma pessoa próspera, e essa pessoa entendeu, compreendeu e quis. Ele quis. Mas todo o seu DNA, todas as suas configurações estão avessa. Não existe nele as habilidades, não existe nele o caminho que levará à prosperidade, nem na mente e nem no seu DNA. A prova disto, nós temos o caso de um influenciador que alcançou nos últimos tempos o ponto mais alto, digamos assim, do sucesso no que se respeita às redes sociais. Estou falando do Luva de Pedreiro. E aí você, primeiramente, há uns 3 meses atrás, você viu o problema que ele teve com o seu empresário. E na medida em que ele expressava o que para ele era um peso, que ele não aguentava mais, como ele mesmo disse, uma das razões é que ele não tinha liberdade para bater papo com os amigos, botar uma camisinha no ombro e sair fazendo o que ele queira ou quisesse. Por que aquilo aconteceu com ele? Primeiramente, toda a configuração dele, todo o sistema psicológico e emocional estava adaptado àquela vida que ele tinha antes. E aquela vida que eles tinham antes, que estava toda entranhada pela falta, pela escassez, mas era a vida que o corpo dele, a natureza dele estava adaptada. Então, uma vez que aconteceu aquela explosão de sucesso, primeiramente, aquele sucesso não teria a menor chance de se manter, de se assegurar. Então, o que aconteceu? Alguém com uma visão comercial, com uma visão que já tem conhecimento, já tem no seu entendimento, já tem nas suas experiências o que fazer, veio, fez parceria com ele, e obviamente na parceria tem o contrato que é aquele que tem experiência, colocar os regimentos que são compatíveis com o sucesso que ele que tinha alcançado acidentalmente, mas para aquele sucesso manter, era preciso aquele padrão, e aquele padrão eliminaria a vida que ele estava acostumado. Na cabeça dele, no entendimento dele, não existia aquele estilo, aquele novo estilo. No seu corpo também não. Resultado, vai vir estresse, raiva, desequilíbrio. É o que está acontecendo com o Luva de Pedreiro. Eu sei disso que eu estou falando para você porque eu senti algo semelhante, porque eu também, em uma proporção menor, mas quando eu era bem adolescente, eu alcancei um sucesso que eu senti as mesmas sensações. Ouvindo ele falar, para mim aquilo é familiar, porque eu vivi aquilo, eu senti aquilo que ele está falando. Porque os nossos corpos, nossa mente, ela se ajusta ao meio em que nós vivemos. Eu não sei se você sabe, mas se porventura
Você é um mergulhador, você está a 100 metros de profundidade, né? Se você, para você chegar àquele 100 metros, todo o seu corpo foi se ajustando, se fortalecendo para suportar aquela pressão. Se você sair daquela pressão de 100 metros para, para fora da água, de uma vez só, os nossos corpos não aguentam. É a mesma coisa para todas as demais áreas de nossas vidas. Então vamos lá. Uma pessoa, ela ouviu uma palavra que deu uma esperança para ela de uma vida melhor, de um futuro melhor. Só que não encontra na mente daquela pessoa e nem no corpo daquela pessoa nem as habilidades e nem os caminhos. Mas na medida que ela começa a incorporar aquela palavra, a palavra por si só, ela é a fonte da criação. Paulo deixou escrito em 1 Coríntios, capítulo 1 e o verso 5, essa seguinte declaração. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1, 5 e 7. No Espírito está a capacidade, a força, porque são o DNA mãe, digamos assim, que irá construir em nós os caminhos, as habilidades, para que nós alcançamos aquele ponto. Então, vamos imaginar uma pessoa que durante a sua vida inteira viveu na falta, na escassez, viveu uma situação totalmente mesquinha, uma realidade dura, mas todo o corpo dele se ajustou para suportar. É como, por exemplo, a mão da gente está fina, digamos assim, começamos a trabalhar com alguma coisa que force bastante, vai criar um calo aqui. Com o passar do tempo, esse calo se torna normal, toda a mão da gente se torna calejada, digamos assim. É uma forma da natureza proteger, né, o trabalho duro que a mão está tendo. Então, assim acontece com a nossa natureza. Então, aí vem uma pessoa que talvez esteja no mesmo momento, ambos, um descendente de uma família já acostumado com a fartura, com a prosperidade, com a riqueza, com as conquistas. E os dois estão momentaneamente na mesma situação. Só que aquele que veio de uma família acostumada à conquista, com um nível financeiramente mais elevado, toda a configuração dele já está ajustada. Agora, aquela pessoa que veio de uma família próspera, a natureza dele não aceita e não está desconfigurada para aquele momento, para aquela realidade que ele está vivendo de falta. Enquanto que o outro, aquela vida de falta, é o que eles acham natural, comum. Então, enquanto aquele que veio da família próspera alcança, por exemplo, 30 dias para ele sair daquela situação, então vai passar anos, a não ser se ele compensar com um esforço maior.